Oi, gente, começando um TV Síntese semanal aqui, edição da FutureCon, né? Tudo bom? Miriam, como vai? Olá, estou aqui animadíssima aqui em São Paulo. É calor, frio, mas estamos aqui. Andamos quilômetros este ano nessa feira que aconteceu aqui em São Paulo, lá no Imigrantes, né? E essa feira foi muito importante este ano por conta de alguns debates políticos que aconteceram, alguns posicionamentos apresentados aí pela Anatel, né, Miriam? Acho que a gente pode começar pelo Fair Share, que era um assunto que está em pauta bastante no mundo inteiro, e as operadoras já tinham trazido essa questão no Telebrasil, e aqui o Baigorre pisou bastante nesse assunto, Foi mais apertou bastante essa enfático, tecla. foi interessante porque também tinha um interlocutor das Big Techs na mesa, na primeira mesa do painel, então ficou bem mais interessante o debate, né? É, a- Acho que houve alguns esclarecimentos, por exemplo, aquela acusação das Big Techs de que só elas investem em inovação, pegou meio pesado, aquele termo que o que as techs querem é um bolsa Bolsa Teles. Bolsa Teles também, assim, foi mais esclarecido, mas assim, o que ficou também muito é que é, o Ferrari da Conexis pedindo tentando buscar uma conciliação e o Baigorre não querendo buscar negociação nenhuma, batendo muito firme na questão que ele acha que não dá para ser do jeito que está indo. Assim, ele acha que alguém tem que contribuir para a rede telecom, aí eles colocaram os números dos lucros, das receitas e tal, e que isso precisa ser resolvido. Há um argumento importante das Big Techs, que elas, né, colocam, além das provocações, é que isso é uma negociação privada, eles entendem, e que como é que se vai se tirar de um setor para o outro, como é que você vai ter a garantia que vai se vestir na rede? Uma provocação aí, mas o debate foi bem intenso lá nesse primeiro dia do Futurecom. Eu também achei interessante duas coisas que ele falou ali que você registrou bastante bem no site, que foi, primeiro ele mandou um recado, falou, olha, as operadoras precisam se estruturar e trazer uma proposta mais clara, que por enquanto não está muito claro. Está uma reclamação de que precisa do dinheiro, mas não está exatamente clara qual é a Qual a proposta que as proposta? operadoras querem. E outra coisa que ele falou, né, depois conversando com você e com outros jornalistas, é de que qual é a via que é possível para cobrar algum investimento ou alguma ação das Big Techs, né? E que atualmente o que está em estudo ali na Anatel, que pode resultar em uma consulta pública, é justamente colocar as Big Techs dentro do regulamento de usuários e ver se eles adequam, se eles fazem um uso correto e dentro das obrigações que um usuário tem que fazer. E ele lembrou ali o caso das robocalls, né, que sobrecarregavam as redes, e daí os telemarketings abusivos foram punidos, foram sancionados com base nisso. São usuários, não são operadores, e foram sancionados de acordo com a LGT, né? A consulta pública sai no final do ano, com a proposta ainda da análise de impacto regulatório. Ainda não vai ter definição da consulta, mas é um avanço. É um debate de mais uns 2, 3 anos aí, né? Vamos lá. Falando em debate longo, tivemos muito posts também, né? E aí também você falou com os interlocutores da Anatel, lá com os conselheiros que estavam lá apresentando, e teve o Moisés Moreira falou: olha, não é bem o que saiu até agora ali no o que foi publicado pela ANEEL, não é exatamente a minuta que vai ser votada no conselho diretor da Anatel, é isso? É isso, mas assim, objetivamente, o mercado de telecom caiu em si de que está muito ruim a portaria para o setor de telecom, né? Eu ouvi de um ex-presidente da Anatel falando assim, Miriam, se você lê a portaria, a Anatel nem participa da formulação de preço. Quem faz preço é só a energia elétrica. Então, o negócio está muito ruim. Confirmei ou agora, hoje, no último dia, com vários interlocutores que estavam lá. Isso sabe o que aconteceu? A frase de um foi muito interessante. Mira, com essa portaria, a única coisa que aconteceu é que nos obriga a nos unirmos efetivamente. Então, a Brit, Telcomp e a Associação NEL, cada uma tinha uma proposta, uma não sei o quê, resolveu se unir, vai contratar uma consultoria unificada, independente, para estudar esse negócio e fazer uma proposta. E elas querem ir também procurar as grandes operadoras e fazer um movimento de setor de telecom, porque viram que do jeito que está muito mal para o setor de telecom. Efetivamente, a portaria é muito ruim para o setor de telecom, né?
Então, pelo menos, acho que o que ela botaria, o que o ministro das Comunicações provocou, talvez seja a efetiva união do setor de telecom para discutir melhor e apresentar argumentos mais consistentes para essa coisa. E a ideia deles é essa, ainda vai para consulta pública e tal, eles imaginam que vai ter aí pelo menos 6 meses a 8 meses para eles formularem efetivamente uma proposta concreta para o debate. Teve uma outra questão também apresentada lá pelo superintendente de outorgas, o Vinícius Caran, e ele falou um pouco mais de espectro, né? Espectro é um insumo essencial das operadoras móveis, é desejar toda a quantidade de espectro possível, é desejado por elas, né? E então tem uma demanda por regulamentação de maiores quantidades de espectro o tempo todo, né? Aí ele falou, não, calma aí, calma com o Andor, que a gente não pode regular todo o espectro que a gente tem disponível ou que a gente pretende neste momento, porque tem novas tecnologias surgindo, a partir de 2030 ali vai ter o 6G surgindo. Ele falou: se a gente toma uma decisão hoje a respeito do 6G, por exemplo, definindo espectro, como é que ficam os satélites, como é que vai ser o satélite no futuro. Então ele pediu assim um pouco de cautela antes na definição do que vai ser definido para espectro no futuro, né? Quer comentar alguma coisa a esse respeito ou vamos para a próxima pauta? Vamos para a próxima. Acho que isso é um tema importante, né? E é um olhar aí que a gente deve ter sobre questão de ocupação de espectro, né? Que é o mais importante para a indústria, né? E Vamos. lembrando que deve sair um novo regulamento de uso de espectro, do espectro de 4,9 GHz, ainda esse mês em outubro, tá? É uma das últimas propostas ali que o conselheiro Moisés Moreira deve apresentar, né, na saída dele, né? Porque É termina legal, e não se em esquecer novembro. também que esse ano tem reunião da Conferência Mundial de OIT sobre espectro, né? E aí, em novembro, Isso, né? de rádio, em dezembro, né? Dezembro. Isso. Vamos lá. A parte da FutureCon, aconteceram alguns debates também em paralelo que a gente não pode deixar de mencionar aqui, né, nessa semana, que foram bastante importantes, né? Então, teve na sexta-feira passada o ministro Juscelino Filho foi lá para o Maranhão, conversou com parlamentares e maturaram uma ideia ali de fazer uma política de qualidade de cobertura de redes móveis, né? A gente noticiou isso na semana passada e você falou aí com gente, com fontes que explicaram melhor como é que isso vai funcionar, Miriam? Na verdade, assim, ó, o ministro desde que ele assumiu, ele colocou essa pauta para o setor, e o setor tinha um argumento importante que é, olha, pode estar tendo problema, admitimos que tem problema, as operadoras de celular, mas é por causa da migração, dos milhões de usuários da Oi e tal, não sei o quê, mas o que o Ministério tem constatado sobre reivindicações políticas e tal, é de que vários estados começariam a voltar a querer criar CPI sobre qualidade, porque parece que a qualidade realmente caiu. O Ministério acha que são questões de rede e tal, que podem ser resolvidas, mas, de qualquer forma, resolveu-se, então, criar uma política para que a Anatel consiga atender. Nessa política vai ter blitz de qualidade, né, para fazer talvez um midiático aí, mas vai ter algumas orientações. Entre as orientações é de que se acelere a ocupação do uso secundário de espectro, que é uma proposta da Anatel, mas que está meio parada lá há mais de ano e tal. Eles acham que criando mais competição, com outras empresas podendo oferecer o serviço de telefonia celular via uso secundário, via MVNO e tal, eles consigam resolver o problema da qualidade. Vamos esperar, mas o negócio vai sair rápido. Até a final do mês, parece que o Ministério já vai estar publicando portaria para a Anatel agir, né? Porque o Ministério não age nesse sentido. Eu também ouvi falar que, além da qualidade, essa portaria deve endereçar também questão territorial. Então, não só a qualidade do que é entregue, se está oscilando, se não está, mas também aumentar muito a abrangência da rede móvel no Brasil de alguma maneira. Então, essa é uma coisa também para ficar de olho, que acho que vai Para ver ser como um é que vai movimento ser, né? importante. Ok. Outra questão que aconteceu ao longo da semana, em paralelo à FutureCon, foi a consulta do desligamento das redes 2G e 3G. 2G e 3G são né, tecnologias lá da década dos anos 2000. 3G primeiro começou a ter alguma banda larga, né, Mira? E aí as operadoras querem saber se elas como podem e se deverão desligar essas tecnologias. Não acho uma questão fácil, viu, Rafa? Acho que vai ter muita resistência, porque pelo menos, falam que não, que já houve migração, e tal, mas você deve ter alguns milhões de devices usando ainda 2G. A 3G talvez seja mais fácil, mas a 2G você tem todas as maquininhas de cartão aí usando 2G. E
é um debate que não vai ser assim muito simples. Assim, a Anatel, o argumento dela de que você precisa usar melhor o espectro, que isso precisa ser desligado um dia, mas acho que na consulta a gente vai sentir um pouco efetivamente esse mercado, né? E no caso do 3G, você tem muito usuário, pessoa física que ainda usa o seu terminal 3G, e comprar um terminal 5G muitas vezes é muito caro, né? Vamos ver aí como é que isso vai se traduzir. Tem ainda outra questão, Vimira. Ainda tem lugares onde o VoLTE, que é a tecnologia de voz do 4G, ainda não está universalizado no Brasil. Não são todas as cidades onde tem 4G tem VoLTE necessariamente. Então, É nesses verdade. casos, o 3G é usado para voz, por exemplo. Também é um hábito que está caindo em desuso, falar com voz no celular, mas enfim, Ah, é a tecnologia que existe e depende do 3G em permite, alguns é. lugares Mas é ainda. interessante, a Anatel enfim, acabou aceitando o argumento das operadoras e está lançando consulta pública, né? Vamos ver o que que acontece. E acho que, para finalizar, a questão da usina de dessalinização que está sendo construída lá na Praia do Futuro, está sendo não, que querem construir lá na Praia do Futuro, né? E as operadoras alertam que isso pode causar um caos na internet mundial. A gente até colocou isso nas nossas redes sociais. Ele fez um vídeo desse alerta que elas fizeram numa reunião junto com os políticos e com as autoridades. Enfim, ontem teve uma reunião do conselheiro Vicente Aquino com representantes lá do governo do Ceará, com o representante da CAGES, que é a empresa de saneamento, e com a FIEC, que é a Federação das Indústrias do Ceará. E aí eles propuseram e todos acolheram essa ideia de fazer um fórum de diálogo que vai arbitrar. Não é uma, não é arbitrar no sentido jurídico, mas enfim, deve sair uma solução desse fórum que vai reunir as operadoras, que vai reunir a agência, que vai reunir a FIEC, o Estado do Ceará e a CAGES, para falar, e aí, o que a gente pode fazer para resolver esse dilema, porque a gente não está se entendendo. Só os operadores com a CAGES só não estão conseguindo dialogar direito, então vai ter esse grupo de trabalho para conseguir chegar em um consenso. E a ideia é, uma vez estabelecido esse grupo de trabalho, que ainda não foi definido a data que ele começa a funcionar, ele terá 30 dias para trazer uma solução para esse imbróglio que tem tirado as noites de sono aí de muitos executivos de telecom. É isso só para encerrar, que é a nossa questão recorrente. O Oi teve dois casos importantes essa semana. A desistência da Sky, da compra dos usuários de TV, ela perdeu 800 milhões, mais ou menos, e ao mesmo tempo ela abriu mão de metade do que, que faltava ela receber das operadoras de celular, mas fechou-se um acordo e ela vai receber uma graninha importante para ela, né? É isso. 800 milhões também. Então, ela perdeu Ela os perdeu um 800 lado milhões e da Sky acabou e garantiu ganhando os uma coisa 800 boa. milhões ali da venda da imóvel. E acabou o embrólio da imóvel. Então, Isso. a gente pode falar que a Oi Imóvel definitivamente agora está toda. Enfim, acabou a questão de imóvel. É toda, não existe mais. TIM, Claro e Vivo, absorveu todo mundo, não existe mais nem o que está devido por ninguém. Ok, é isso. Tá bom? Semana que vem tem mais. Então, Abraço. obrigado. Tchau, tchau. Até semana que vem, gente. Tchau. Um abraço.